dia. Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, senhoras e senhores. Oh, yes. Que delícia. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Lucas Moll, de volta mais uma vez. Olha aí, senhores, e diretamente das terras do The Enemy. Olha aí, Bruno Silva aqui na área. Salve, salve. Um grande abraço a todo mundo e obrigado pelo convite. Que educação, a gente não tem pessoas tão educadas assim no MRG, né? Com isso também. Olha aí, mais um mal educadinho aqui comigo também, do Sul. E aí, galerinha, Gabriel Sotobello aqui também, valeu pelo convite, também mostrando aí a educação, mostrando a cordialidade, é nóis. Tu não é assim não, é só quando o Bruno vem que tu é assim. Pô, esse time aqui, essa line-up tá sinistra, hein? Tá sinistra, velho. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Olha só, senhores, eu tenho, antes da gente começar aqui, entrarmos no tema, eu tenho uma dúvida que eu vou mais jogar pro Moll e pro Soto, porque eu reparti ela com o Bruno na quarta-feira passada. Quarta-feira passada estivemos juntos no evento de lançamento da Samsung e lançamento ali dos celulares dobráveis, fones e tal, né? Aquele jabazinho pro cliente, pra manter aí o cliente. E o que aconteceu? Estava eu, encontrei o Bruno do lado da mesa de petiscos. Uma bela mesa de petiscos. Melhor lugar de qualquer evento. Excelente mesa de Uma petisco bela... de camarão. Não, Nossa, aí sim. camarão, bacon, não, as paradas. E um suco inacreditável e inesperado de tangerina com gengibre maravilhoso. Caraca, que exótico. Exótico, mas maravilhoso. O Bruno tá aqui pra não me deixar mentir. 5 estrelas. 5 estrelas. Aí, cara, eu falei com o Bruno, porque eu tava do lado da parada, e assim, era o quê? Era meio-dia, mais ou menos, né, Bruno? Já tava ali na hora do almoço, e eu ia ficar até 9 horas da noite na parada, e a gente tinha chegado lá 9 da manhã. Eu tava morrendo de fome, e era num lugar assim, não tinha restaurante perto, não tinha umas paradas perto e tal. Aí eu, mó fome, falei, vou almoçar aqui esse cateringzinho aqui, essa mesinha aqui, mano. Aí eu falei com o Bruno, eu falei assim, Bruno, você se sente intimidado de arregaçar essa mesa de salgadinhos e docinhos chiques? Porque tinha muito jornalista, influenciador, todo mundo comendo, educadinho, mas todo mundo do lado da mesa. Mas todo mundo comendo, educadinho e tal. E eu queria arregaçar, porque tava muito gostoso e eu tava morrendo de fome. É claro, também tô cagado de fome. Aí o Bruno falou pra mim, eu? Tô nem aí, mano. Sim, nem aí. Digo mais, quando rolou essa hora do almoço, né, que teve o evento, todo mundo assistiu, bonitinho lá, o telão e tal, e eles abriram um pedaço lá pros produtos serem mostrados e tal. Todos os influenciadores foram direto nos produtos, pra tirar foto, pra gravar vídeo, pra publicar coisa em redes sociais. Todos os jornalistas foram direto na mesa pegar alguma coisa pra comer. Porque aí, o jornalista é um cara experiente, o jornalista sabe o momento, ele é um cara que tá ali há muito tempo, ele tá da época do Motorola StarTAC, o lançamento do StarTAC, ele já tava num buffet, o cara tá ligado. Exatamente. Mas aí eu pergunto, Moll... Oi. Porque eu fico intimidado, comi pra cacete, tá? Saí de lá cheio, na real. 9 horas da noite ainda tava cheio da hora do almoço. Sim. Mas você fica intimidado? Porque eu fico pegando... De jeito meio nenhum. que com peso na consciência, assim. Cara, eu vou te falar, inclusive já fica aqui o agradecimento pelo convite do lançamento do Call of Duty Mobile, que eu fui. Foi o último lançamento que eu fui. Cheguei lá, já cheguei um pouco atrasado, que eu vim direto do aeroporto. Quando eu cheguei lá, meu irmão, já tinham passado as atrações. Eu falei, não, tem que fazer valer acontecer esse negócio aqui. O risoto de carne tava incrível, meu irmão. Se eu pudesse, eu levava quentinha. Eu amassei tudo ali. Foi maravilhoso. E é pra isso que o evento tá ali pra isso, cara. Pra gente poder tirar foto e aproveitar aquela noite. E a comida faz parte do aproveitamento. Então eu tava ali aproveitando demais. Tá bom. Soto não tem cara de quem se faz de rogado também, né? Não, cara, eu acho que faz parte da experiência completa, né, cara? Todos os DLCs possíveis ali do evento que você conseguir absorver e aproveitar. É a quest, acho que né? Cara, quest, tem que marcar os checkboxes. Mas vocês entendem que eu não tô falando de comer. Porque comer tá ali pra isso. Eu tô falando de Tô arregaçar. falando de jantar. É jantar. Tô falando de fazer aquele pratinho vergonhoso, tá ligado? Com 8 salgadinhos. Assim, a montanha. 3 conchadas de galinha, meu. Repito, 3 conchadas de galinha. Quando tem serviço de buffet, o segredo é você descobrir o nome de quem tá servindo você. Porque aí toda colherada de risoto, ela vem com amor. Então aí você... Essa é a minha dica. Eu vou até além, que nesses eventos, assim, eu acho que eles até contabilizam quem arregaça. Porque os pratos são tudo pequenos já, cara.
Sim. Então eles Se já sabem que vai ter alguém. Se sobrar, no próximo eles botam menos, cara. Então a gente tem que fazer essa roda girar, uns entendeu? pratinhos minúsculos já, então eles já sabem que vai ter alguém que vai pegar 8 pratos. Isso faz parte, cara. Eles devem fazer uma tier list da galera que mais come, assim, certeza, galera que... O que não pode é deixar sobrar. O que não pode é sobrar. Se você pedir e deixar do canto, aí é feio. Eu acho feio. No mínimo, você esconde, assim. A galera da cozinha deve adorar quando sobra, né? Porque eles devem arregaçar. Eles não podem. Infelizmente, existe uma regra da vigilância sanitária que quando sobra comida de evento, assim, eles têm que jogar fora. É um absurdo. Olha, eu vou te falar, então eu quebrei essa regra. Porque tinha uma rapaziada que tava na montagem lá da elétrica e é mó vacilo, porque tá todo mundo lá. Eu acho mó vacilo também. No bagulho bonitão lá. E aí, quando eu desci pra fumar um cigarro, tipo, tava os caras lá, eu fiquei trocando ideia com eles. Aí a gente ficou trocando ideia. Eles perguntaram, qual é do evento e tal. E ficamos um mó tempão. Aí, cara, toda vez que eu descia pra fumar um cigarro, os caras estavam lá. Aí eu falei, pô, mó vacilo, mano. Aí eu falei, mó vacilo. Pô, os caras não comeram nada. vacilo, Meu irmão, eu fiz um pratinho que eu tô ligado que tava todo mundo me olhando, porque eu fiz um pratinho, você imagina, eu fiz um pratinho pra 3 caras que estavam lá embaixo da elétrica. Então eu saí, meu irmão, eu tive que pegar um outro pratinho pra cobrir em cima, pra segurar, tá ligado? A quantidade de salgadinho que tinha. Se alguém foi no evento da Samsung e tem essa foto, eu compro. Pois é. Mas eu vou te falar, como eu descobri isso, eu geralmente já fiz muita apresentação naquele Teatro Renaissance aqui em São Paulo, que é um teatro chique, né? Num hotel, 5 estrelas, os caralho é 4. E sempre tem evento na área de eventos do hotel, né? Conferências. Geralmente são comidas muito boas, uns canapês incríveis, uns doces maravilhosos. E um dia eu tava saindo do palco, indo pro camarim, que você passa pela cozinha. Meu irmão, a galera tava jogando bandejas e bandejas de docinhos e salgados. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, faça uma quentinha. Eu falei, não, a gente não pode fazer porque a vigilância sanitária não permite. Eu falei, porra, a vigilância permite que as pessoas comam lá dentro do salão e aqui do lado de fora do salão não pode? Vacilo demais. Aí eu falei, eu não faço parte do evento, eu não trabalho aqui, eu posso levar uns? Eles fizeram uma puta de uma quentinha pra mim, aí eu distribuí pra eles depois, agora pode. Tá certo, é justo. Senhoras e senhores, chegamos naquele momento aonde a gente começa a olhar pro ano e se questionar se temos um ano de games bom ou não. Porque 2023, fizemos um debate aqui no MRG e eu defendi, num longo debate, que foi o melhor ano da história dos videogames, tá? O ano de 2023. E mesmo quem não concorda com isso, aceita essa opinião, porque acho que, convenhamos, tivemos uma ressaca de pandemia em matéria de videogames, foi espetacular pra gente no ano passado. Sem dúvida. Alguns dos melhores jogos já lançados na história tiveram aí na nossa presença no ano passado. Só que em 2024, chegamos ao meio do ano e parece que estamos um pouco contidos aí de títulos realmente relevante. Se fizermos uma pergunta de qual seria o jogo do ano, a gente vai ver títulos que talvez não se comparem com o 10º do ano passado. Sim. E aí, eu me vi rejogando BioShock Infinite. E quando eu terminei, eu falei assim, meu Deus, eu lembrava que era muito bom, eu tinha no meu coração, mas é impressionante como talvez seja o melhor jogo que eu joguei esse ano. E eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, por que eu não rejogo mais jogos antigos? Por que eu não mantenho esse hábito vivo? E então juntamos um belo time aqui de pessoas que adoram rejogar jogos antigos pra gente perguntar por que não rejogamos? Será que a nossa mídia não permite que isso aconteça? Será que o excesso de lançamentos e o FOMO está nos tirando aí também uma arte de olhar pra trás e falar, pô, vou jogar de novo e vale a pena, e às vezes não vale. Bruno, por favor. Cara, vale muito. Eu acho que vale muito. Até queria só contar, adicionar um pouco de lenha na fogueira que você falou da coisa do ano e tal, né? Talvez quem estivesse ouvindo esse episódio num futuro distante pode até achar engraçado, mas 2024
parece que você tem já um monte de gente esperando 2025, né? Sim. Porque ano Sim. que vem você já tem videogame novo da Nintendo e GTA novo. Exatamente. Então, assim, todo É assim mundo que a humanidade caminha. querendo É o pular lobby. logo pra 2025. Eu acho que a Terceira Guerra Mundial não começou ainda porque a galera tá esperando. Tá esperando o GTA V. Porque se vier a guerra, vai parar tudo de novo. Então, Exatamente, mas, cara, bom, como tenho uma costume de rejogar jogos com muita frequência, acho que vem até daquela época em que você não tinha muitos jogos pra jogar, né? Sei lá, quando você no Super Nintendo, você tinha 3, 4 fitas, e aí você ficava rejogando Sim. aquelas mesmas fitas o tempo todo. Então eu acabei criando muito esse costume de rejogar jogo e me vejo muito voltando pra outros jogos, assim, sem o menor problema, sem o menor pudor. Eu acho que é uma prática interessante até pra você ver quais que resistem ao teste do tempo, né? sim. E surpreendentemente, a maioria deles eu acho que resiste. Uhum. Acho que a gente pode até abordar um pouco mais sobre isso. Tu acha? A maioria... A maioria. Alguns não. Alguns você percebe que eles são ultrapassados. Mas a maioria eu acho que resiste, assim. E é legal porque eu vejo que tem muito jogo que ele... Existe uma espécie de tempo em que, né, ele é um jogo atual e aí depois passa um tempo, ele começa a ser tratado como um jogo datado. Uhum. Né? Especialmente falando de gráfico, né? Nessa questão específica. Sim. E aí, ele entra ali submerge ali, passa um tempo ali completamente esquecido ou tratado dessa forma aí, ultrapassada, mas depois ele volta e reaparece como um jogo retrô, onde um o clássico. gráfico dele deixa de ser um negócio, um empecilho pra você aproveitar aquela experiência. E eu vejo que isso está começando a acontecer com os jogos de gráfico de PS1. As pessoas estão começando a olhar pra esses jogos do gráfico poligonal quadradão ali, o fundo com Flicando, né? Com o PNG meio chapado e olhando pra aquilo e encarando como um negócio retrô, em vez de encarar como um negócio feio. Concordo. Eu concordo com isso aí, velho. Tenho tido uma vontade gigantesca de rejogar Metal Gear Solid, assim, no PS1. Mas não tem um limite? Mas vocês não têm um limite, Soto? Porque assim, cara, eu não consigo voltar nesse nível que o Bruno falou, não. Eu tenho muita dificuldade de voltar, assim. Mas tem dificuldade depois que você começa a jogar ou pra você chegar lá e jogar? Porque eu já tentei muito voltar pra alguns jogos bem antigos, assim. Por exemplo, eu pago aquele negócio anual lá da Nintendo pra porra nenhuma, porque eu não consigo jogar aqueles jogos lá antigos. Eu boto durante 3 minutos só pra ter a nostalgia bater, mas eu falo, pô, chatão, tá ligado? Eu não consigo ir pra PS1, por exemplo. Eu acho que eu tô no limite do PS3. É mesmo? Uhum. Rapaz, Mas você tem muita coisa pra jogar no PS3, então fica tranquilo. É verdade. Mas a gente tem uma linha meio nebulosa, né? Tipo, o que é retrô, o que é algo que ainda é moderno, né? Essa geração, quando a gente começa com os jogos 3D lá no 64, no PlayStation, que tem muitos jogos que envelheceram mal por causa de uma limitação técnica e, de certa forma, de uma experimentação, né, com o ambiente 3D. A galera tava entendendo como é que faziam os jogos 3D, como é que trabalhava com, desde a parte de programação até a parte de, como que é legal jogar um jogo 3D. Demorou Sim. muito pros caras acertarem no Mario. Então, eu acho que nessa época do 64 e do Play 1 aí que o Bruno tá falando, a gente tem umas variantes técnicas, né, que impedem um pouco o nosso prazer com essa experiência, que hoje você fala, cara, tá com frame rate baixo. O GoldenEye você vai jogar 3 FPS, cara. Sim. Quando você tá jogando em 4, tá ligado? É um negócio absurdo, assim, que Total. você fala, nossa, cara, como é que eu jogava isso? Por isso que você ficava meio louco, assim, quando era criança, né? Mais nervoso, porque, sei lá, eu acho que as experiências eram diferentes também na parte técnica. Sim. Mas esse retorno pra você ter essa possibilidade de revisitar os jogos, eu acho que parte muito também do quanto você deixa isso acessível pra você. Tipo, você tem um setup jogo retrô, você tem o costume de ligar o seu Play 1. Eu acho que isso já quebra uma barreira muito grande, né? De revisitar. Não, mas hoje tem opções, né, Soto? Tem opção Sim. a rodo aí pra você ir pra jogos antigos. E assim, beleza, eu entendo que a gente tá vivendo uma discussão muito doida aí de acabar a biblioteca, você é dono ou não é da biblioteca, Uhum. museu de jogo e tal, não sei o quê. Preservação. Preservação. Mas a parte disso, né, botando isso de lado, cara, a gente ainda tem muito, muito acesso, desde o Antstream, que é a plataforma nova que chegou aí, totalmente retrô, como, cara, você entra na Steam. Eu joguei o Tales of Berseria, que é um dos meus jogos que eu sou apaixonado, assim, de todos. E, porra, é R$6 na Steam. Sim. R$6, cara. Sim. Uhum. Cara, é um lado do digital que a galera às vezes não menciona, como é fácil você conseguir comprar um jogo oficialmente. Claro que a gente tem, né,
Os problemas também, às vezes os jogos somem, problema com direito, né? Pô, o que a gente mais viu? O jogo do Deadpool lá, cara, quantas vezes saiu do ar, voltou e relançamento. E quando... O jogo de esporte costuma ter muito problema com isso também, né? Porque tem trilha sonora licenciada, aí acaba o contrato, eles tiram. Algum dos Forza Horizon eu acho que vai sair por conta disso, né? O 4, né? Cara, o Cyberpunk, velho, eu tô rejogando o Cyberpunk, eu não acho mais as músicas do Run the Jewels, que era uma das músicas principais do jogo, eu não escuto ela mais na rádio do Cyberpunk, eu não sei se eles tiraram, se eu realmente não tô dando sorte de achar enquanto tá tocando. Cara, e isso é um ponto interessante também, porque isso mostra como os jogos antigos, assim, eles, como produto, eles são absolutos, né? Tipo, se você for pegar um jogo de Play 1, um jogo do Metal Gear que você falou, não vai ter sumido a música, você não vai deixar de encontrar na loja, né? Obviamente, se pegar a versão física, mas é como muda o nosso consumo, né? Os jogos hoje, eles estão muito mais voláteis, assim, tipo, mudou a atualização, essa não é a versão vanilla, essa é a versão nova, então, tipo, isso já é também, comparando com essa questão de você revisitar um jogo antigo, né, que como o Beto falou, eu acho que é muito legal quando você revisita e ainda é o mesmo jogo que você jogou na época, né, cara, não é um negócio totalmente diferente. Tô passando com isso agora, o meu jogo de conforto, né, meu jogo, quando eu tenho que descansar, eu vou ficar com raiva jogando Apex, né. Pô, Apex saiu uma atualização agora dessa semana que a minha memória RAM tá sendo usada em 98%. Eu nunca passei por isso jogando Apex, cara. Não, mas isso é uma peculiaridade de um jogo online, é um pouco diferente, né? Por exemplo, Sim, mas o que eu quero dizer é que você tá atualizando constantemente as coisas e você tá alterando, no caso do PC, você tá alterando como o seu computador tá lidando com isso, sabe? Não, então, mas o que eu tô falando é que... Positivo e negativamente, né? Essa peculiaridade, essa coisa da atualização, de você se manter sempre indo pra frente, o jogo online, essa é a realidade. Não tem nem discussão sobre isso. É um serviço, né? Sim. O multiplayer online, ele é sobre isso. Agora, quando você olha outros jogos, assim, é porque, cara, eu me pergunto muito hoje nisso, assim, pô, a gente vive... A indústria dos games, ela lança muito jogo. Eu tava conversando com o Bruno na quarta lá que a gente tava juntos, assim, você tem muito jogo hoje, você tem muito acesso a muita coisa, mas... Cara, eu me pergunto assim, eu falo, porra, será que eu tenho que ficar tentando jogar tudo que tá saindo? Nós temos uma peculiaridade profissional com o conhecimento, tá tudo certo. Mas se a gente pegar quem não tem isso, assim, por que a gente fica tão querendo participar do hype, deixando o FOMO falar alto com a gente e ignorando o fato de eu BioShock Infinite foi maravilhoso. O Tales of Berseria, por exemplo, eu falei, caramba, o game design tá datado. Eu ainda amo esse jogo, eu olho tudo nele que eu amo e eu continuo amando ele, que é muito sobre a história. Mas eu falei, cara, o game design tá muito datado. Diferente do BioShock, eu falei assim, caralho, irmão, esse é um dos melhores jogos de todos os tempos até hoje. Isso é muito foda. E assim, por que a gente fica nessa mania de querer jogar tudo que tá saindo? Isso não estraga a experiência de revisitar? Eu acho que não. Eu acho que estraga. Eu acho que estraga não. Você acha? Cara, a gente é influenciado o tempo todo por anúncios e tudo mais. Eu me lembro quando eu resolvi revisitar coisas que eu gosto de jogar, por falta de tempo, sabe? Que eu não queria mais me decepcionar com as paradas novas que estão vindo, sabe? Isso aconteceu pra mim, no meu caso, muito por causa do Game Pass. Game Pass, tinha aquela época que o Game Pass tava lançando um jogo por semana, e aí todo mundo fala, não, sai o jogo tal, sai. Foi ali na época do Wi-Fi Rush. E aí eu vi que eu comecei a baixar um monte de coisa, eu falei, eu não tô jogando nada disso. Pra que eu tô baixando? Por que eu tô perdendo meu tempo com isso? Às vezes eu jogo o início, paro, porque eu já tô jogando outra coisa. Eu falei, não, até cancelei a minha assinatura e acho que foi a partir daí que eu falei, não, mano, eu vou baixar Sifu de novo, entendeu? Eu vou baixar o Hades de novo. Tanto que até o Beto e o Didi estavam me zoando outro dia aí que eu comprei Sifu de novo pro Switch e o Hades também. Então eu tô... Que o Switch é o meu videogame mais novo, como eu tô viajando, eu tô pegando as coisas antigas pra poder rejogar enquanto eu tô viajando, sabe? Então eu acho que esse excesso de lançamento, esse excesso de hype, toda semana tem um bagulho novo e acho que faz a gente esquecer um pouco o nosso conforto dos jogos que nos fizeram bem, sabe? E essa coisa do hype, eu acho que é muito mesmo o mecanismo da indústria de querer fazer, né, com que a indústria sobreviva e até a própria indústria está sendo um pouco vítima disso, porque é algo que conflita frontalmente com a ideia de você ter um jogo como serviço, né? Sim. Então, você tem uma realidade hoje, tem dados sobre isso, de que ano passado 66% do
tempo total de jogo ficou concentrado em um grupo de 5, 6 jogos e todos foram lançados há mais de 6 anos. Aí eu tô falando de GTA Online, de Fortnite, de, enfim... Mas permanece aquela teoria do online, né? Que é quando a gente... Sim. Eu digo que até mesmo a maneira como as pessoas jogam hoje, acho que tá muito mais próxima dessa ideia de você ficar rejogando o que você gosta e o que você conhece, o que é familiar pra você, em vez de um comportamento que talvez você encontre ali em quem gosta mais de ver uma série ou assistir um filme, de estar sempre buscando coisa nova, né? E que a indústria dos games tentou replicar durante muito tempo, né? A pessoa vai, joga o jogo, termina, compra o próximo. Vai, joga, termina, compra o próximo. Vai, joga, termina, compra o próximo. Esse comportamento não tá mais acontecendo. Mas assim, Soto, por uma questão, acho que de praticidade, a gente revisita muito mais filmes do que qualquer coisa. Na real, eu ouso dizer, e óbvio que tem exceções, mas no geral, as pessoas revêem mais filmes que já viram e gostaram do que jogam jogos, leem livros e veem séries. Por quê? Porque todos esses outros, eles necessitam de muito tempo dedicado. Sim. E o videogame, ele tem essa peculiaridade, cara. Videogame, porra, quando você fala de um jogo de 12 horas, o jogador de videogame fala, pô, é rapidinho. Pô, 12 horas, velho. É muito tempo dedicado a uma parada, sabe qual é? Talvez essa coisa do tempo seja uma barreira também. Mas por que a gente não tem tempo pra jogar o jogo antigo, cara? Por que a gente precisa jogar o jogo novo? É, aquela ideia de estar... do FOMO, né, que você falou também, de estar sempre atualizado. E eu acho que tem um outro ponto também, que é... agora você até é um pouco polêmico, hein? Mamilo! A necessidade de terminar os jogos, cara. Que é um esquema de, pô, eu preciso terminar esse jogo. E aí, cara? Será que você precisa mesmo terminar esse jogo, tá ligado? Total. Pô, e você já tá aí faz 10, 12 horas, 15 horas, já curtiu. Tipo, eu acho que não tem problema, às vezes, você largar. E aí, Beto, você falou de filme. A música também, a gente revisita bastante, né? Pô, tem música mais fácil ainda, que são 3, 5 minutos. Sim, ali. Música, mas é 3 minutos. Exato. Mas é essa questão de atrelar o tempo com a experiência, né? Com a nossa disposição. Quando você tem 1 hora pra jogar videogame, você tem 1 hora pra jogar videogame como um todo, né? Você vai jogar o quê? Você vai jogar Super Nintendo, vai jogar um CS Online, vai jogar um Street, vai jogar Red Dead Redemption. A divisão, assim, né? O videogame compete com ele mesmo de várias maneiras, né, cara? Quando você vai ter a experiência como jogador. Tipo, hoje eu vou ligar o meu Play ou vou ligar o meu 64? E eu acho que isso trata também do que a gente tá buscando como jogador. E agora é pra parar, botar na cabeça, pensar o que você quer, né? Tirar disso, dessa experiência. Se você quer um conforto ali, como o Mal falou, eu acho que é muito importante, cara. Eu acho que depois da pandemia e ainda mais com esse ano ressaqueado, eu acho que tá sendo um ano muito legal pra revisitar vários jogos. Eu tô rejogando Assassin's Creed 1, cara. Caraca! É muito louco, corajoso. véio. Aqui tem coragem. Esse eu não sei se sobrevive muito ao tempo, não. Pra mim não sobreviveu cara, na época. Mas é muito louco você ver como o jogo ele era mais simples, assim. Ele parece mais um jogo de Play 2 do que um jogo de Play 4, né? Porque ele é bem no começo ali da geração do Play 3. Sim. Então é engraçado, assim, tipo, você jogar e dar aquela... Eu me transportei pra 2007, assim, tipo, aquela experiência de conforto, né? Que o Mal falou. E como, em termos de game design, claro, o jogo é mais simples e tal, mas você vê que tem uma diferença no ritmo e na pegada que você tá tendo com o jogo, sabe? Você não liga o videogame e é inundado por anúncio, por um monte de coisa que hoje em dia é normal desses jogos com o serviço, né? Então acho que o revisitar também, ele não traz só a experiência do jogo como matéria de game design, ele traz a experiência até do momento da época que você jogava, né? Você rejogar jogos de Play 3 e Xbox 360, na nossa memória, pô, tudo era maravilhoso quando você jogava um Last of Us lá. Sim. Mas se você vai revisitar ele no hardware original, você percebe que o tempo de loading é longo, que a resolução é baixíssima, tá ligado? Essa é uma barreira grande, sobretudo. Eu vejo principalmente na galera que não jogou na época e quer tentar jogar agora e fala, bicho, é muito demorado. Isso é uma barreira que eu acho que é complicada se você for jogar num console. Mas se você pegar revisitar isso num PC, pô, você resolve esse problema com mais facilidade. Eu tenho minhas dúvidas a respeito dessa questão de gráfico, assim, porque ao mesmo tempo você tem, sei lá, um dos jogos mais populares, assim, entre pessoas mais novas, inclusive, é Hollow Knight. Hollow Knight é um jogo 2D, gráfico desenhado em 2D, e que, tipo,
tá muito longe de ter ali, exigir todos os teraflops do teu PC e do teu console. Mas ele tem um estilo, né? Mas ele não tem um load longo, ele tem um estilo fluido, ele é bem fluido e tal. Isso ele carrega rápido, Não, e a arte dele, a simplicidade é pensada, né? Não é um bloqueio. Ele foi pensado pra ser aquilo. Então ele é bonito do jeito que ele tem que ser. Ele não tem limitação. Essa parada que você tá falando do loading é foda isso, porque o jogo que eu mais rejoguei, eu acho, na vida é o Skyrim. É um jogo que eu comprei ele umas 6 vezes. Assim, e zerei todas elas. Pode crer. Vagabundo! E o Skyrim, desde a minha primeira experiência dele, que foi no Play 3, teve uma coisa ali que me marcou. Graças a Deus eu não tenho hoje, mas eu acho que, assim, é uma experiência. Vou fazer uma pergunta pra ver se vocês vão se conectar. Todos vocês jogaram o Skyrim no Play 3 quando lançou? Skyrim, joguei. Sim. Apagava o save, né? O lance é o seguinte, senhores, eu nunca girei modelo 3D durante tanto tempo na minha vida quanto nos loads do Skyrim. E quando eu falo isso, quem jogou naquela época, olha, essa risada é de tipo, caralho, pode crer, mano, pode crer. Mas sabe como é que funciona hoje? Bota um loading, aí você abre aqui seu Marvel Snap. Meu Deus do céu. Joga 3 partidas de Marvel Snap, aí você esquece que você tá jogando Skyrim e continua jogando Marvel Snap. Mas não tem mais isso. Não tem. O loading hoje, em não qualquer existe, plataforma que você for jogar, até no Switch, eu tenho pro Switch também, é mais rápido do que era no Play 3. É mais rápido, assim, ele é otimizado. Então, eu acho que graças a Deus, você não tem que ficar esperando, que era um saco. Gente, era load de 3 minutos. Você não sabe o que é ficar 3 minutos olhando pra uma tela, girando, dando zoom numa estátua de um deus lá, uma deidade lá do mundo de Skyrim, vai e volta, aí tem um monstro, aí tem uma espada, e, cara, ele é um saco. 3 minutos é muito tempo. É muito tempo. Sim. Graças a Deus não tem. Mas é parte da experiência. Tanto que a risada de vocês três foi nostálgica. Sim. É uma lembrança nostálgica isso que a gente passou. Então, assim, mas será que vale a pena isso de novo? Foi mais legal jogar BioShock agora. Porque, nossa, liso, 60 FPS cravadinho. Sim. Sabe, eu joguei no Series X um jogo do 360. Olha que foda. É uma experiência melhor, não tem discussão sobre isso. Então, assim, a nostalgia também, eu não acho que ela... Eu não sou muito favorável de nostalgia, eu não sou muito do time nostalgia, não. Acho que nostalgia é uma coisa que a gente se apega e às vezes a gente come umas merdas porque, nostalgia é legal. Não, não é. Mas, então, assim, eu me pergunto, porra, rejogar de uma forma nova que tá sendo apresentada, vocês acham que vale? Vocês acham que rejogar Resident Evil 4, o remake, que não é nem remaster, o remake que a Capcom fez, é rejogar Resident Evil 4 ou é jogar um jogo novo? Olha aí, isso é Eu brabo, acho que é jogar um jogo novo. Remake porque... é um jogo. Porque ele é um remake. Eles mudaram muita coisa. Sim, de segmentos do jogo que existiam de uma forma, eles são apresentados de uma forma completamente diferente. Ainda que as coisas clássicas estejam lá, eu tô falando que eu joguei ele ano passado. Sim. Mas ele se apresenta muito mais como um jogo novo que tem várias coisas que estão no clássico do que uma releitura 1 pra 1 do Resident Evil 4 original. Então, pra mim, é como for jogar um jogo novo. Eu também. Agora a pergunta é... Diferente de jogar que eu abri aqui minha lista de clássicos que eu tenho aqui no meu Epic, jogar um Crysis 2 Remaster, aí é jogar o mesmo jogo com gráfico melhor. Então, essa é a minha pergunta. Jogar um remaster é jogar o mesmo jogo? Sim. Ou não? Remaster, sim. Remaster eu acho que é. Remaster eu acho que é, sim. Acho que é. Eu tô jogando a versão remasterizada do Assassins e tem bastante coisa parecida, assim, tipo... Sim. Não, remaster é igual, né? É um exato, jogo só mais que... otimizado, Smart water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates.
Tem um perfil que eu sigo no Instagram, eu tava até procurando aqui agora, eu não achei ele, eu não lembro o nome. Tem tanto perfil que a gente segue que a gente não sabe mais quantos underline tem no nick dos caras, a gente não sabe. Mas é um cara que ele pega jogos antigos, assim, de Play 1, de Xbox One e tudo mais, e ele emula usando AI pra melhorar gráfico, pra melhorar... Cara, tem hoje eu tinha que ter mandado pra você, Bruno. O Metal Gear Solid 1 com o tratamento do emulador, cara, é incrível, cara. Assim, tipo assim, é de você ficar puto de ver a Metal Gear Collection que soltaram agora, que não fizeram absolutamente nada no jogo, e o cara, velho, com meia dúzia de clique, ele transformou o jogo num jogo de Play 1 num jogo de Play 3, assim. Então, mas olha só, isso que você tá falando, Mal. Porque, por exemplo, um remaster, a gente tá acostumado a identificar rápido se o gráfico não está melhorado, não é um remaster. Né? Isso é uma identificação simples, mas é a mais marcante. É a mais marcante, sim. Só que, pô, você pega Shadow of the Colossus, o remaster, e joga no original. Eu joguei o original, e Shadow of the Colossus pra mim é o melhor jogo de todos os tempos, já feito. Eu joguei em todas as plataformas que saíram, menos no PC. Pra mim ele é o Pelé, tá ligado? Porque pra mim o melhor jogo é o Zelda TikTok, mas é porque o Shadow of the Colossus, ele tá numa parada que você nem entra nessa discussão. Esse cara é pica, doidão. Cara, mas eu fui jogar o original e eu não consegui. Porque os controles são uma bosta. Aí eu fui jogar o remaster, eu falei, tá aí. Consertaram e eu rejoguei o remaster. Então, assim, remaster não é só gráfico também. Olha aí, hein, Beto? Agora, eu tive a mesma experiência ou não? Eu acho que sim, cara. E aí você... Eu acho que teve. Acho que porque sim. foi só uma melhoria de qualidade de vida pequena, assim. E esse é um negócio da experiência que eu não tive, mas eu jogo muito jogo em live, né? E aí, jogando, as pessoas que tiveram a experiência, elas falam, né? O Zelda Ocarina of Time, ele teve um remaster pra 3DS. E tinha o Templo d'Água, que é a parte mais odiada do jogo. Sim. Ela tem uma mecânica que você tem que pegar e equipar uma bota de ferro pra você afundar. Porque você, a mecânica do templo, você precisa afundar E subir. Flutuar. e subir. Tem que ficar fazendo isso várias vezes. No jogo original, você tinha que, toda vez pra fazer equipar a bota, você tinha que abrir o menu, selecionar a bota, equipar a bota e sair do menu. Chato pra caralho. No remaster, eles criaram um botão de atalho. Você associa o item ao atalho, você apertou um botão, equipou. Sim. Quando eu joguei o Templo da Água, e aí eu falei, cara, eu não tô entendendo por que vocês odeiam tanto essa fase. E as pessoas explicaram. É porque no Nintendo 64 você não tinha esse atalho. E aí a experiência melhorou enormemente. Mas assim, é um detalhe pequeno que, obviamente, melhora muito. É uma melhoria em algo bom. É uma melhoria em algo que já é bom. Ele melhora muito o que você tinha na experiência original, mas largamente é a experiência original. A mesma coisa que uma pessoa jogou no 64, ela vai jogar na versão do 3DS. A qualidade de vida, né, cara? A coisa do controle. E que muitas vezes, muitos jogos, eles não têm a oportunidade de ter. E de uma forma até meio esquisita, é uma das coisas que eu defendo pra galera que gosta de jogo e de revisitar jogo antigo, né? Mesmo que não tenha esse costume, porque aí é legal você perceber a evolução e jogos que são considerados alguns dos melhores jogos de todos os tempos, que eles não tiveram essa oportunidade e hoje eles parecem esquisitos. Na época não era, mas o meio evoluiu de uma forma que aquilo é ultrapassado. O Soto falou do GoldenEye, por exemplo. Pra mim, esse é um jogo que hoje é injogável. É injogável. É injogável, porque o padrão de você jogar o jogo em primeira pessoa já evoluiu tanto, o controle evoluiu de tanto que o 64 ele não é mais adaptado a isso. E muitos dos jogos do 64 eu acho que sofrem um pouco desse problema, porque eles ainda estavam tentando entender como que você fazia um jogo em 3D, como que você controlava um jogo em 3D, como que fazia a câmera e tal. Acho que o próprio controle do 64 é um pouco dessa prova ali, a Nintendo tentando entender, como que a gente faz a pessoa navegar nesse universo. E é uma arquitetura única que parou ali, né? Tipo, não teve uma evolução daquela arquitetura. Depois dali veio o veio o Wii. Né? Se eu não me engano, foi isso? Tá errado. Não, foi o GameCube. Foi o GameCube. É isso, veio o GameCube, depois o GameCube veio o Wii. Mas o GameCube já tinha ali uma padronização que era mais similar a dos outros controles. Exatamente, ele já quis... Eu acredito que foi o console da Nintendo que mais tentou se adequar ao mercado. E aí o Wii, quando lança o Pro Controller do Wii, ele é igual a todos os outros controles. Sim. Pronto, padronizou, você tem ali a câmera no analógico direito, movimentação no analógico esquerdo, todo jogo hoje em dia é assim. Mas
precisa existir esse ponto. Esses jogos eu acho que são... Eu tenho uma coisa com o tempo, mas tem uma coisa também de jogos de virada. Porque aqui a gente tá falando de um console de virada, um controle de virada. Porque, cara, o controle do 64, antes dele, não tinha se experimentado como fazer isso acontecer. Sim. Aí o PlayStation genialmente veio e falou, olha, tá aqui, tá resolvido, e a partir de agora, esse vai ser o padrão, pelo menos até hoje. A gente tá no padrão que o PlayStation apresentou pra gente lá no PlayStation 1 até hoje. Tudo igual. E até no próprio Play 2 tinha muito jogo que não usava a câmera no analógico direito. Sim, servia pra nada analógico às vezes. Muitos. O analógico no Play 1, quando veio o controle analógico no Play 1, a maior parte dos jogos não servia porra nenhuma aqueles dois botões ali. Pra nada. Então, mas os jogos de virada, é foda isso, né? Porque você não consegue rejogar... GoldenEye é um dos jogos mais importantes, não tô falando melhores, mas é um dos jogos mais importantes da história dos videogames. A primeira lan house que nós tivemos foi jogar GoldenEye com controles. Em vários fatores, assim, muitos fatores, narrativo, se a gente quiser botar de game design, cara, tem muitos fatores ali que o GoldenEye, ele é um antes e depois da indústria dos videogames, de como se fazer videogame. Agora, não dá pra voltar pra ele, então ele entra num pilar ali que é muito louco, que você não tem em outras mídias, porque quando a gente tá falando de ver um filme, ler um livro, ver uma série eu vou deixar igual a ver um filme. A gente consegue voltar pra um filme de 1960 e entender que ele tem coisas datadas. Sim. Mas você consegue ver ele do início ao fim e falar, beleza, tá, eu vi. Um jogo de videogame, é o que o Bruno falou, é injogável. Um livro, eu pego um livro de 1800 e leio Drácula. Maravilhoso, até hoje. Eu não diria nem que ele é injogável, eu diria que você meio que tem que reaprender algumas coisas pra poder jogar ele. Mas você não vai se divertir. Talvez seja o equivalente de você pegar um livro do início do século XX, do século XIX, e você ter que entender que os caras falam vossa mercê, que falam umas palavras que você não usa mais no seu vocabulário. Sim. Mas a partir do momento que você se adapta, você consegue ter aquela experiência. Pô, mas é diferente, porque o videogame precisa muito... O videogame é a única mídia. A diferença do videogame é uma coisa que eu sempre defendi, que pra mim é a melhor mídia de todas. Tem muito que amadurecer ainda, mas é a melhor mídia de todas, porque no fim das contas ela é a única que não é somente passiva. Porque pra ler um livro você acompanha o que estão te contando, pra ver um filme você vê o que estão te contando. E o livro-jogo, cara? Agora, o videogame não. Ele depende da sua ação pra aquilo terminar. E cada história é uma história, no fim das contas, né? Que é a narrativa emergente que chamam. Sim. Então, ele tem essa peculiaridade. Só que essa peculiaridade também pode criar um bloqueio. Porque assim, gente, vamos lá. Você vai pegar um GoldenEye pra jogar hoje, você pode se esforçar muito pra conhecer o que aconteceu na época. Mas primeiro, você não vai viver o que aconteceu na época, porque aquilo era tão inovador que você não vai ter a percepção de nunca vi nada igual a isso. Parâmetro. Era uma experiência social também, né? E é chato. Hoje você vai voltar só pela nostalgia. Mas é chato, vamos ser honestos. É chato porque é datado. Mas assim, essa rejogabilidade de jogos antigos são aqueles jogos que a gente tem a curiosidade e vai passar por ele rapidinho, ou, como eu disse, o jogo conforto, né? Eu viro e mexe, revisito o meu Final Fantasy predileto, que é o Final Fantasy Tactics. É uma coisa que eu tô doido pra que tenha acabei de lembrar que pode ser que tenha uma versão dele pro Switch que eu provavelmente já vou comprar hoje. Se tiver. Não, vai vir um remake, vai vir um remake. Fica tranquilo, então, já tá certo isso. Eu posso comprar antes de comprar um remake, não tem problema. E também acho que também há uma questão geracional nesse rejogar. Você citou os filmes. A gente consegue assistir um filme antigo porque meio que a gente tinha isso na nossa criação, na nossa infância, adolescência ali. A gente assistiu Taxi Driver, que já era um filme velho. Por exemplo, eu assisti Taxi Driver na minha adolescência, que já era um filme velho pra minha adolescência, mas eu já tava acostumado a ver filmes velhos, porque isso é constante na nossa criação. A gente não escolhia o que a gente ia assistir. A gente assistia o que aparecia pra gente, gostava ou não. Hoje em dia, eu acho que a galera mais jovem também talvez tenha a mesma dificuldade de assistir um filme antigo quanto tem de jogar um jogo de Play 1, sabe? Você acha que a escolha, Bruno, diminuiu o nosso retorno a coisas antigas? Acho que sim. Acho que esse poder de escolher e a oferta grande, ela acaba afetando um pouco. Mas eu atribuo muito mais a uma falta de consciência mesmo da própria indústria e da comunidade de preservar essas coisas, né? Acho que a indústria dos games e na história dos games a gente foi tão condicionado a esperar pelo avanço tecnológico e sempre foi condicionado a... Não, isso aqui vai passar por um salto tecnológico muito grande, assim. Era uma coisa comum você, já na época, por exemplo, do Super Nintendo, saber que, não, mas tá vindo o console de 32-bit.
E tá vindo de 64, e tá vindo de 128. E o próximo gráfico vai ser ainda melhor. Tem um mini disc, o próximo tem um mini disc, cara. Foi 50 anos de uma indústria tão condicionada a ter saltos muito grandes, e é um negócio que eu acredito que essa geração tá mostrando que esse tipo de salto ele não vai mais existir, ou se ele existir, ele não vai ser tão perceptível aos olhos das pessoas, vai ser melhorias incrementais, ali, como, por exemplo, loading, né? Talvez seja o grande diferencial dessa geração atual, que a gente ficou condicionado a sempre esperar pelo próximo, sempre ficar olhando pra frente, e não se criou essa cultura de olhar pra trás, e pra mim é um negócio que tá começou já há algum tempo, mas ainda é muito pouco tempo pra isso ter uma consciência cultural mais perene, assim, sabe? Mas, cara, olha só, Soto, vou fazer um questionamento aqui com o que o Bruno falou, porque assim, sim, jogador de videogame é condicionado. É condicionado a tudo, né? Inclusive, eu tava falando com o Bruno sobre o quão ridículos são as pausas para palminhas em apresentações de videogame. Porra, não tem nada mais... A gente tinha que acabar com isso de uma vez por todas, sabe? Isso é uma vergonha. Isso tá se espalhando pra outros meios, tá uma merda isso. Mas enfim. A palminha é o loading do evento, né? Não, a pausa pra palminha é uma coisa vergonhosa, cara. É vergonhoso, cara. É vergonhoso, porque o cara fala, vamos lançar algo novo. Aê! E esse algo novo vai revolucionar tudo que vocês conhecem. Aê! Aí tu fala, caralho, velho, que saco. E a pessoa ainda espera, né? O que o Bruno tá falando é tipo assim, a gente não tem um mercado tão grande pra você ter esse sabor do retorno. Eu acho que aí é uma coisa que tem que ser olhada, porque, por exemplo, filme, muito mais gente gosta de filme do que de jogar videogame. E entra aquela conta, que eu sou um defensor aqui no MRG, sempre falo pras pessoas, eu falo assim, galera, ainda mais com essa pesquisa que saiu aí que o Bruno citou, tá mais do que provado que o mercado de games, ele não é maior do que a indústria do cinema e da música. Isso é uma falácia. Uma partezinha dele que é gigante, que se você tirar ela, a indústria dos games mesmo, a indústria do Last of Us, a indústria do Spider-Man, a indústria do Bioshock, ela vai ficar minúscula. A verdade é essa. Então, você tem muito pouca gente que gosta de jogar e essas pessoas são condicionadas. Então, eu acho que também o tamanho do mercado influencia. E aí, quando vocês falam de preservação de jogos, eu já falei aqui, cara, eu sou super defensor da causa sentado do meu sofá sem me importar muito com ela, sabe? Eu tô com vocês, se vocês precisarem. Eu vou dar umas tuitadas. Mas eu realmente não me importo. Mas eu tô jogando Skyrim demais pra poder levantar um cartaz. É isso que eu... Não, mas é assim, cara. É porque falando do fundo do meu coração, é uma pauta que eu vejo as pessoas trazerem com muita paixão, mas hoje a gente também tá incomodado com pessoas que não têm a paixão que a gente tem por pautas. Eu não tenho. Desculpa, se tirar um jogo antigo da minha biblioteca, eu vou falar, poxa, que pena, segue o baile e vou jogar outro. Eu não tenho essa parada. Mas eu entendo que tem que ter, entendo que existam pessoas que têm que cuidar disso, porque é história e é arte. E a arte não pode ser esquecida, nem queimada, nem apagada. Mas não me importo. Tá? A gente tem que fazer igual lá, acho que se não me engano, na Islândia, né? Que tem o depositório de todas as sementes do mundo. Isso. Também tem o depositório dos museus. E agora tem que botar o depositório dos games também, cara. Tem que... Então, mas tem gente defendendo essa parada e eu acho isso legal pra caramba. Agora, tem que ter a preservação nesse sentido, no repositório das sementes. Mas ela não precisa existir pra todo mundo, porque se você não tem demanda pra isso, se você tem 6 pessoas reclamando que o jogo foi apagado da biblioteca do PlayStation, realmente isso precisa importar, sabe? O que vai de frente também com essa ideia de preservação, né, que a gente até comentou aqui ao longo do programa, é a parte dos próprios remasters, né? O remaster, ele faz parte de um programa de preservação histórica ou não? Porque aí a gente vê a galera jogando os remasters, beleza, curtindo, mas tem muita gente que é totalmente contra o relançamento de jogos, né? Os caras falam, pô... Totalmente contra? Só relançou remaster nesse ano, só teve remaster, o videogame só tem remaster. Então a gente começa a perceber que, pô, o mercado realmente tem pessoas com pautas, né, e com vontades muito diferentes, né? Tem gente que quer rejogar, quer revisitar, e tem o cara que só quer o pacote de expansão ali do jogo que ele tá jogando. Eu acho que o amadurecimento do mercado ainda precisa ser trabalhado por parte do próprio mercado. Acho que as empresas também estão entendendo como lidar com toda essa bagagem aí que eles têm de 50 anos de indústria, tá ligado? Tipo, como que a Nintendo lida com os jogos antigos dela, né? É bem complicado isso. Tem lá no Switch, como você falou, vários jogos ali pra você rejogar.
Mas eu acho que esse estímulo que existe às vezes em excesso pra coisas novas não tá acontecendo também pro que já foi feito. Não tem esse estímulo pra você revisitar, além de alguns relançamentos, né, alguns remasters. Mas eu acho que falta um pouco desse entendimento de que, pô, tem muito jogo que, se não fosse por ele, não ia existir o que a gente tem hoje como mecânica de game design, assim. Então, é revisitar por ponto de conhecimento, revisitar por ponto de nostalgia, revisitar também pra você jogar mais algo que você achava que você conhecia. Eu acho que são vários fatores, assim, que podem te incentivar a rejogar um jogo. Mas precisa? Eu só não me preocupo tanto com essa coisa da preservação, porque a galera que navega os altos mares já faz isso, né? Isso, cara, é isso. Então, a galera mesmo que não exista um esforço oficial, você tem quem tá preocupado com isso, ainda que esteja quebrando a lei, mas tá preservando. Tá sendo preservado. E a gente apoia. Se você quiser ir atrás, você consegue. Isso, e a gente vai sempre apoiar, assim. Seria legal se tivessem medidas mais oficiais pra preservar. Mas, assim, eu sempre me questiono, Bruno, se precisa. Porque, olha o que o Soto falou, o Soto é um apaixonado. Nós somos aqui, nós 4 somos muito apaixonados por videogame. A gente gosta de dar uma olhada lá pra trás, de entender uma coisa ou outra. Só que, velho, isso não é o público do videogame. E a gente não pode cobrar do público e falar assim, precisa de um incentivo. Cara, realmente precisa de um incentivo ou já se entendeu que não gera dinheiro, velho? Não gera dinheiro. Não precisa ter, não precisa. Eu acho que daí vem toda aquela parte do que é a experiência de jogar, né? O que é o objetivo da empresa? É espalhar a palavra e a tradição deles ou simplesmente ganhar dinheiro? E a gente sabe que, pô... eu tenho certeza que não vai gerar dinheiro e até por isso eu não acho que nenhuma empresa vai querer correr atrás disso, mas seria interessante pelo menos deixar que as pessoas interessadas em preservar possam fazer esse trabalho. Não para ser comercialmente disponível, não para a pessoa poder, um belo dia, querer abrir a Steam e comprar o Pitfall, tá ligado? A versão lá do Atari dos anos 70. Mas, assim, só de ter esse código preservado em algum lugar, eu acho que é isso. Assim. Então, acho que a gente chegou nesse ponto em comum da coisa do banco de sementes, né? Eu concordo plenamente com você, entendeu? Total. Mas também eu acho que não dá dinheiro também porque eles não têm muito interesse em dar dinheiro nessa parada. Eu acho que a prova de coisas que são remaster e dão dinheiro é o Last of Us lançar um remaster a cada 3 anos sai um remaster do Last of Us 1. Porque é uma parada muito boa e eles investem no marketing disso aí, sabe? Eu acho que se eles quisessem, eles iriam fazer isso. Mas como a indústria está caminhando para frente, eles não dão tanto valor a essas paradas. Mas eu concordo. Tem pessoas que nossos heróis que preservam essa parada, obrigado a todos eles. Eu sou um grande consumidor do trabalho de vocês. Mas olha só. Não, é porque aí eu acho que a avaliação, ela tem que ser bem específica. Você fazer um remaster do Last of Us e ele dá dinheiro o tempo todo, é porque custa muito menos do que você fazer um Last of Us 3, você fazer um remaster do Last of Us 1. Então, o que você tá investindo pro retorno que você tá tendo, é válido você ter nesse ponto. Beleza. Agora, se existisse, por exemplo, um interesse tão grande, velho, se o Endstream tiver metade das assinaturas de um Game Pass, por exemplo, os caras tão felizes pra caralho. Isso é um norte, entendeu? O Endstream é uma puta plataforma de jogos retrô. Puta, e tem outras também. Eu tô citando o Endstream só porque é o que tá instalado mais recente aqui, que eu instalei recente, que eu recebi o código e eu me lembro dele. Mas tem outras também. Só que assim, cara, não tem. Quando eu abro o Endstream, eu falo, porra, que legal. E eu fico 15 minutos ali e eu vou pra outra parada, porque não é muito a minha parada. Eu até vou, eu tô preparando um conteúdo pro MRG e tal, lá pro YouTube, do Endstream específico. Então eu vou explorar ele muito, eu vou falar muito sobre isso, com esses olhos positivos de revisitar. Mas, cara, eu acho que o jogador de videogame não quer revisitar. Eu acho que o vale a pena jogar de novo, vale. Mas, infelizmente, ninguém quer, tá ligado? Tipo, não seria isso? Pra mim, vai muito da experiência de cada um. Talvez não queira agora, mas eventualmente a pessoa pode querer. A pessoa pode olhar e falar, poxa, BioShock Infinite. Voltei aqui pra esse jogo que eu joguei 10 anos atrás e, cara, foi muito legal de novo. Sim. É mais uma questão de poder oferecer isso, assim, do que... Um exemplo que aconteceu essa semana agora. Eu fui fazer o show lá em Sorocaba, que era o Comic Comedy, o show nerd, e na plateia tinha um moleque de 20 anos que ele tava revisitando não, tava vendo pela primeira vez Tokusatsu, tá ligado? Porque alguém falou do Tokusatsu que era assim, que era assado, ele começou a ver, se interessou pra caramba. Mas esses são os pontos fora da curva. São pontos fora da curva, mas eles estão aí.
Tem, sim. Eles estão aí. E geralmente são essas pessoas que empurram tudo pra frente. Porque Isso, exatamente. os artistas, Exatamente. eles têm uma bagagem muito grande, né? Eles têm uma biblioteca de conhecimento muito grande. Eu sou um defensor de gente, busquem conhecimento, como diria o nosso querido Bilu. Mas não é o comum. Agora, olha só, pra terminarmos aqui, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Vou começar pelo meu querido Soto. Qual foi o último joguinho que você revisitou e um que você indicaria pras pessoas? Olha, cara, o último que eu revisitei, eu falei do Assassin's Creed aqui, Sim. mas o que eu queria comentar pra galera é o Earthbound, cara, do Super Nintendo, que eu tinha jogado bem pouquinho e agora eu revisitei ele, né, com a Switch Online e recomendo muito, muito, cara, a galera que curte aí o Undertale da vida e que, curte texto bom no geral, curte um jogo redondinho, é fantástico, cara. Fantástico, Earthbound. Olha, vou fazer um adendo. Earthbound eu joguei como Modern, né? Que é o mesmo jogo. Pra quem tá ouvindo, é só um nome em japonês, o nome oriental e o nome ocidental. Meu irmão, se você é que nem eu, um apaixonado por Persona, ele é o Persona do Super Nintendo, cara. Cara, isso. é lindo, velho. É lindo. Esse jogo é lindo. Essa é a palavra. É um jogo lindo. Você olha e fala, cara, que legal. Datadíssimo. mas bom. Há controvérsias. Mas eu acho que vale revisitar e é um jogo que puxa muito do começo, né, dos videogames, assim. A gente fala de datado, mas ele tava ali começando muitas tendências de narrativa, de combate também. E, com certeza é referência pra muita coisa que a gente conhece hoje. Indico fortemente o Earthbound. Muito bom. Lucas Mol, e o seu? Cara, minha última incursão no antigo, no velho, foi Worms 2. Caralho, bom demais. Divertidíssimo. Bom demais. Que eu lembrando da minha época que eu fazia as vozinhas pra poder botar as vozes dos meus amigos no time. Era muito legal. Você não me escapa. Exatamente. Bom demais. De novo. O que eu falo assim, gente, vai lá jogar hoje, agora você vai ser feliz, é Street of Rage 2. Vai ser feliz, Street of Rage 2, que a coisa é linda. Tá bom. E você, Brunão? Eu vou recomendar um jogo que talvez possa ser estranho, porque o controle dele é um pouco datado, mas que a experiência dele eu rejoguei, né, e eu gostei muito. Eu jogo muito jogo antigo em live, porque o pessoal lá que assiste, eu tenho um quadro lá que a galera escolhe o jogo que eles querem que eu jogue. E aí acalhou de eu rejogar um jogo que eu já tinha jogado quando era moleque e voltei, que foi o jogo do Homem-Aranha pro Play 1. Caralho, porra, revolucionário. Mas hoje ele pode ser considerado meio datado, porque, por exemplo, a câmera dele é meio esquisita. Tem umas coisas... Mas assim, o jogo ainda é muito legal, o modo do jogo é muito bom, a história é divertidaça, 100% história em quadrinho, assim, o que rola no jogo. Os poderes são legais, um monte de roupa, né, assim... O que as pessoas gostam no jogo do Homem-Aranha do Play 4 tá nesse jogo do Play 1. Só não é de mundo aberto, mas o resto tá lá. Sim. Então eu vou recomendar ele. Tanto o primeiro quanto o segundo, qualquer um dos dois é bom. Assim. O 2 é melhor, inclusive. O 2 é melhor. O 2 é melhor. Mas qualquer um dos dois é legal. Tem um outro Homem-Aranha também que é bom, do retrô, que é aquele que ele pega toda a estética do quadrinho. Eu não lembro qual deles é. Mas ele tem um que a estética dele é todo do quadrinho, cara, assim. Ele é mais... Na boa. Do Homem-Aranha Ultimate. Ele é um formato que é o Homem-Aranha mais cabeçudo e tudo mais. Quase todos os jogos do Homem-Aranha sempre foram bons. Sempre. Sempre foram bons. Mas o Homem-Aranha 2, pra mim, depois desses novos aí que são incríveis e fantásticos, é o melhor, de longe. Cara, você falou do BioShock Infinite, velho, e eu acho que é interessante a gente se colocar na posição de que jogo de Xbox 360 e de PS3 já dá pra chamar de retrô, praticamente. Dá sim. Então, Last of Us 2 fez 10 anos já disso que saiu, né? Exato, cara. O BioShock Infinite tem 12, né? Então, cara, eu acho que dá pra fazer um episódio só sobre os jogos de 360 e PS3 que vale a pena revisitar. Cara, eu adoraria fazer, assim, sempre quando me perguntam qual é o melhor console da vida, as pessoas sempre respondem o Super Nintendo, né? O Mega e tal. E eu acho legal essas respostas. Realmente, eu sou um cara que fui agraciado com ter muitos consoles na minha vida. Mas assim, o PlayStation 3 é o melhor console da minha vida disparadíssimo, assim. Mas não... É o que eu mais joguei, com certeza. Não dá nem pra chegar perto. E o segundo é o Nintendo Switch.
Assim, então, como eu disse, eu não gosto muito de nostalgia, mas cara, vamos fazer essa pauta de Revivendo, porque eu adoro falar sobre esses jogos. Inclusive, eu acho que eu vou citar um disso. Eu tô jogando, na real, por causa do meu PS Portal, né? Eu peguei e eu falei, quero jogar ele. Tá certo. E não tem nada pra jogar de novo, né? Porque a real é essa. E Metaphor só vai sair daqui a pouco. Apesar que tem o Flintlock chegando aí também, eu vou jogar também, mas eu tô olhando pro Metaphor. Mas eu peguei o Uncharted 1. Show. Drake's Fortune. Caramba. 2007. Jogando com a dublagem em português de Portugal? Não. Mas eu tô rejogando, cara, porque Uncharted, enfim, pra mim é uma série de jogos muito legal. Fiz uma tatuagem de Uncharted, eu gosto bastante. Mas o que eu vou indicar pra vocês, eu vou num caminho diferente de vocês. Vocês indicaram pra pessoas que gostam muito de videogame. Pra pessoas que vão sentir o peso da idade nas indicações de vocês. Eu vou indicar um que é o seguinte, meu irmão, até hoje você pode pegar e ele vai ser uma das mais incríveis e nunca repetida experiências de games que você vai ter, que é Portal 2. Pode ir. Nossa. Esse é fantástico. Pode ir. Um ou dois, qualquer um dos dois é fantástico. Pode. Sabe por que eu não indico um? Tá na promoção da Steam? Deixa eu comprar agora. Sabe por que eu não indico um? Sim. Porque no Switch ele tá $5. Na Steam ele tá acho que $3 ou $4 o Portal 2. Cara, eu não indico um, porque um é um protótipo, né? E a gente não lembra disso. Ele tem meia hora. Ele tem 9 fases. Ele é bem curtinho. Eu joguei o 1 e o 2 seguidos, ele é bem curtinho, assim, um atrás do outro. Agora, o Portal 2, puta que pariu. Até hoje ninguém fez nada igual. Até hoje, mecanicamente, ele é inacreditável. O game design dele é quase beira o perfeito pra mim. Ele fica aí, galera. Se vocês não jogaram Portal 2... Ô Beto, ele é Lionel Messi? Se o Shadow of the Colossus é o Pelé... Olha, eu vou te falar... Pra mim, é porque, cara, eu não vou entrar nesse debate agora. Lançou a braba.